A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de setembro de 2022, 8 horas e 31 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Obrigado pela presença de todos, doutor Carlos, doutor Rafael, doutor Walter, doutor Rodolfo, doutor Carlos Vidigal, que está pela contribuinte Heisen, e doutora Amanda, que está pela contribuinte Luiz Dreyfus. Peço a todos que iniciem o julgamento pelo processo do AIM 4.132.383, Luiz Dreyfus Company, Sucos S.A. Doutora Amanda está para fazer sustentação oral. Eu vou gravar aqui. Doutora Amanda está presente? Pode ligar a câmera, por gentileza? Sim, estou. Tá. Bom dia. Doutora, Bom dia a todos. Doutor Carlos, ele é o relator desse processo. Acho que eu dei uma olhada antes desse processo. Eu queria levar ele em vista. Eu não sei se os demais também chegaram a ver o processo da Luiz Dreyfus. Se já viram? Tá ok. Então, eu vou pedir assim, uma gentileza. Doutora, pergunta para a senhora. Eu vou pedir para o doutor Carlos ler a ementa. A senhora quer fazer a sustentação oral agora ou pretende no retorno? No retorno, ele vai ler o voto, aí eu abro para fazer a sustentação oral no retorno? Aí eu faço a leitura dos dois votos? Ou a senhora pretende que ele faça a leitura do voto hoje? A senhora faça a sustentação oral, ele faça a leitura e depois eu peço vistas? Eu prefiro fazer a sustentação oral hoje. Tá. Justamente porque, como já temos aí um voto pronto, né, para tentar aí verificar como vai ser o posicionamento dos demais. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Então, doutor Carlos, eu vou pedir para fazer um breve relato dos autos e eu abro para fazer sustentação oral. Tá ok? Perfeito. Tá, Jotão. Obrigado. Obrigado, doutora. Obrigada. Presidente, o auto é composto de três infrações com 6 itens. Eu vou ler as infrações. Deixou de pagar o ICMS montante tanto nas datas e valores discriminados por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntados. Trata-se de operações de saídas internas de casca de seca de laranja destinada à transportadora Depósito Irmãos Franco Transporte e Logísticas Limitada, inscrição tal, onde foi utilizado indevidamente o CFLP 5905, saída para armazém geral ou depósito fechado, e não incidência do imposto previsto no inciso 1 e 2, artigo 7º do regulamento. O contribuinte não comprovou tratar-se de armazém geral devidamente matriculado na JuSesp. Item 2, deixou de pagar o ICMS montante tal por emissão de nota fiscal eletrônica referente à operação tributada com erro na determinação da base de cálculo, conforme comprova pelas cópias e documentos juntados. Trata-se de operação de transferência de mercadoria, CFOP 5152, realizada através do DANF 75273, série 8, emitido em 14 de 4 de 2018, onde não houve destaque devido do imposto. Item 3, creditou-se indevidamente, que é relativo à infração 2, item 3, creditou-se indevidamente do ICMS no valor edital, na data e valores especificados do demonstrativo 3, através de escrituração no seu diferimento do imposto, entradas internas de cavaco de madeira, nos termos do artigo 350, inciso 12 do RICMES. O produto seria utilizado para queima destinada à produção de energia. Item 4, creditou-se indevidamente do ICMS valor de tanto, nas datas e valores especificados no demonstrativo 4, através da escrituração do seu livro de registro de entradas, de notas fiscais referentes a operações com diferimento do imposto, originadas em fornecedores paulistas adeptos do regime especial, GEDOC, final 2013, que concede o diferimento para as operações remetidas pelos fornecedores aderentes ao regime. Verificou-se que as operações de entradas relacionadas no demonstrativo 4 e originadas nos fornecedores Greif Embalagem Indústria Limitada e Hernani Tomé Silva Etiquetas estão contemplados pelo regime especial, logo sujeitos ao diferimento do imposto. Item 5, creditou-se o ICMS no valor edital,
nas datas e valores especificados no demonstrativo 5, através da escrituração do seu livro de registro de entradas de notas fiscais referentes a operações com produtos para uso e consumo do estabelecimento, conforme disposto no artigo 66, inciso 5 do RICMES. Em resposta à notificação fiscal, o contribuinte informou que os produtos listados no demonstrativo 5 são utilizados especificamente para a limpeza da linha de produção, sendo posteriormente destacados em estação de tratamento de influentes. Conforme o consulta tributário final 18, seguindo o conceito extraído da decisão normativa CAT 282, o consumo desses produtos não se perfaz durante o processo industriais, propriamente dito, e sim nos momentos anteriores e posteriormente a ele. A limpeza dos equipamentos é meramente pré-requisito do processo produtivo, mas não se confunde com ele, uma vez que os produtos não são consumidos diretamente no processo de fabricação, e também não pode ser caracterizado como matéria-prima ou produto intermediário integrado no produto final. E o item 6, deixou de escriturar em fevereiro de 2018 notas fiscais eletrônicas, retorno simbólico CFP 5907, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Valor de operações tais. Essas são as infrações, senhor presidente. Doutora Amanda, fica à vontade, doutora. Bom dia a todos, né? Eu serei breve, que eu gostaria de abordar apenas 2 temas aqui, tá? Com relação ao uso dos produtos de limpeza. No auto de infração, o fiscal, ele autuou a empresa sob a justificativa que isso não faz parte do processo produtivo da empresa. Porém, o uso desse material, ele é de suma importância para estar esterilizando o maquinário. Por quê? Porque a Anvisa, ela requer esse tipo de limpeza justamente porque é um alimento para consumo humano. Então, para se ter uma ideia, quando isso é feito, não é buscando apenas a visão do nosso mercado interno, mas também o mercado internacional. Então, eu vou dar 2 exemplos práticos. Aqui no Brasil, o maior cliente que a Dreyfus tem com relação à produção de suco de laranja é o Habib's. Aquele suco que você compra lá na lanchonete pronto é produção da Dreyfus. Então, nesse momento, o que acontece? Tem que ser respeitadas as normas da Anvisa para fazer a comercialização, porque se um consumidor for até o Habib's tomar um suco que esteja impróprio, gera para ele um direito de indenização contra o Habib's e, consequentemente, contra a empresa, sem falar da reputação dela, que acaba ficando distorcida no mercado. Outro exemplo é com relação à parte de exportação do suco de laranja. A Dreyfus é uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo e o maior mercado que nós temos hoje é a China. Para se ter uma ideia, o ano passado a empresa investiu na compra de um navio super tecnológico com capacidade de armazenagem de suco imensa, justamente por quê? Porque ele sai daqui e vai ser entregue na Ásia depois de 3 meses de viagem. Então, quando ele é feito aqui, ele é posto em tambores, é levado no Porto de Santos, eles ficam sob sistema de refrigeração e os gominhos, eles são acoplados em placas, justamente para fazer a mistura lá. Aí eu pergunto, nesse caso, se você não fizer constante manutenção e limpeza desse maquinário, imagine depois de 3 meses se prolifera uma bactéria nessa carga. Quando chegar lá na China, vai ter que jogar tudo fora, não tem como aproveitar nada. Então, assim, é um ambiente que tem que ser controlado justamente para evitar contaminação. Vocês, não sei se os senhores se lembram, há um tempo atrás, o que aconteceu com a Ades. A Unilever, ela acabou até vendendo esse braço da empresa para outra por um preço ínfimo, justamente porque acharam resíduo de rato naquela caixa do Ades. Ou seja, ali teve falha na limpeza dos equipamentos que era para consumo humano. E olha do que resultou. A empresa ela acabou com a percepção dela de mercado, perdeu a credibilidade do consumidor.
Então, com relação à alimentação humana, a gente tem que se atentar a isso, que a empresa ela não faz isso só por cuidados, ela faz isso por obrigatoriedades legais do Brasil e também as normas técnicas internacionais. Tanto é que nos autos, inclusive, foi juntado à época um laudo descrevendo a respeito disso. O outro ponto que eu gostaria de levar em consideração são com relação ao cavaco de madeira. Aqui, a empresa abordou, inclusive, na impugnação a respeito desse item. A delegacia de Campinas, ela julgou improcedente essa acusação e ela entrou, acredito, em pauta hoje justamente pelo recurso de ofício da remessa necessária, né? Então, o que acontece? O cavaco de madeira, ele é de suma importância para a empresa por conta das caldeiras. Tanto é que não é usada madeira nobre. Então, o que se usa? Que tipo de madeira que é usada? Eucalipto, araucária, são madeiras simples, não são madeiras nobres destinadas à mobília, por exemplo. Após essa queima, o que sobra? Fuligem, mais nada. Inclusive, tem uma solução de consulta de 2013 sobre o número 2154, emitida inclusive pela Cefaz, que ela, inclusive, ela reconhece como o cavaco de madeira ele é suscetível a diferimento, ele coloca o cavaco de madeira especificamente naquela exceção do artigo 458, inciso 1 e 3, porque ele reconhece que, como ele é um insumo, você tem aí o seu diferimento interrompido, né? A empresa ela não industrializa a madeira, inclusive, gostaria de salientar isso. Então, assim, ao final do uso desse insumo, não tem mais o que ser feito porque sobra fuligem. Tanto a história lá dos produtos de limpeza quanto ao cavaco de madeira, também ambos, como eu disse anteriormente, tem laudo juntado aos autos, explicando da importância do momento que isso é utilizado. E, inclusive, a Receita Federal, ela reconhece os dois itens como insumos para crédito de PIS e COFINS. Então, sobre a esfera federal, a gente já tem essa visão estamos com a visão pacificada. Agora, aqui com relação ao TIT, a gente observa uma divergência na interpretação desse tipo de produto, visto como um insumo ou não, né? Então, eu gostaria de salientar esses dois pontos, justamente para estar aí demonstrando para os senhores que trata-se de, embora não faça parte do produto que vai ser consumido, ele é de suma importância para a parte de produção. Então, eu gostaria de estar salientando isso para os senhores e me coloco aí à disposição caso alguém tenha alguma dúvida que eu possa estar esclarecendo. E muito obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigado, doutora Amanda. Passar a palavra para o doutor Carlos para prosseguir a leitura do voto, por gentileza. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Amanda. Muito bem colocado a sustentação. Vou direto ao voto. Doutor Silvio. Pois não. Sei que já vai ser passada a leitura do voto, mas como foi apresentada a sustentação oral, eu gostaria de tirar uma dúvida com a doutora Amanda. Seria possível? Claro. Tá, joia. Doutora Amanda, a representação fiscal aponta nas razões do recurso de ofício que a autuada não teria trazido na defesa inicial, né, que é a peça inaugural do contencioso administrativo, o tipo de madeira que teria dado origem aos cavacos, como causa de pedir da não aplicação do diferimento às operações contestadas no item 3, né? E, por sua vez, a representação fiscal também aponta que o fiscal atuante teria verificado em loco que os cavacos tinham por origem madeira de pinos e de eucalipto, certo? A senhora poderia esclarecer, por favor, se essa específica causa de pedir, né, a origem, o tipo de madeira que teria dado origem aos cavacos, foi trazido na defesa inicial como causa de pedir da não aplicação do diferimento, ou vocês se restringiram à questão da aplicação do cavaco como fonte de caloria
para Geração de... processo de produção. E, se, em caso positivo, né, se essa alegação foi trazida na defesa inicial, se a senhora poderia apontar em que momento da defesa, porque eu tive dificuldade de observar isso. Muito Certo. obrigado. Então, com relação à impugnação administrativa, né? Foi levado em consideração que, de fato, o cavaco que a empresa usa com frequência é esse tipo de madeira mesmo que o senhor enumerou, essa espécie. Ele é usado para geração de energia nas caldeiras, tá? Então, assim, nessa solução de consulta, inclusive que eu citei, lá é específica com relação à espécie da madeira. Então, lá fala que é mesmo, tem que ser ou pinus, ou araucária, ou eucalipto, para ser o quê? Motivador aí da interrupção do diferimento do imposto, né? Para poder estar entrando na exceção do artigo 428. Bem, com relação à impugnação, foi levado em consideração o laudo que foi juntado à época, né? Agora, quanto ao aprofundamento com relação a isso, eu vou ser bem sincera, eu não sei que ponto específico encontra-se aí dentro da peça processual, digamos assim. Mas, justamente por conta do fiscal ter ido em loco, foi que a delegacia lá de Campinas, ela julgou esse item da acusação improcedente. Tá joia. Obrigado, doutora Amanda. Nada. Doutor Carlos, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, presidente. Vou diretamente ao voto. Primeiramente, conheço do recurso de ofício. Razão não assiste à autoridade fiscal que requer a reforma da decisão proferida que julgou improcedente do item 2.3 do auto-infração. Eis que, da análise demonstrativa 3, resulta claro que o produto descrito é resíduo de madeira de cavaco, resultando comprovado no laudo acostado pela recorrente, folhas 8696 a 8712, que ela utiliza como um insumo o cavaco de madeira adquirido em operação acobertado por notas fiscais com destaque do ICMS, o que legitima o creditamento do imposto, sendo certo que, em momento algum, adquiriu madeiras beneficiadas com o diferimento do imposto, devendo ser mantida nesse ponto a decisão proferida em primeira instância. Conheço também do recurso ordinário, pois tem tempo festivo e atende os requisitos de admissibilidade. Em relação ao item 1.1, embora a recorrente alegue que trata-se de operação de saída para armazém geral da empresa Irmãos Franco, não possui registro na JUSCESP como tal e os quinais primários e secundários dessa empresa, QNAE 02 e QNAE 010, apenas permitem que ela desenvolva a atividade de transporte rodoviário de cargas pelo QNAE 117/99, depósito de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda de imóveis. Deste modo, não resultou comprovado em qualquer momento que a empresa Irmãos Francos fosse armazém geral e a recorrente não amparada pela isenção, bem como no tocante ao crédito imposto no retorno das mercadorias, não apresentou prova de que este retorno efetivamente ocorreu, devendo ser mantida a atuação do item 1.1. Relativamente ao item 1.2, o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo fixou o entendimento pela não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias nos termos da súmula 166, da qual eu transcrevo. Embora houvesse entendimento expresso da súmula 166 do STJ, foi editada a Lei Complementar 8796, dispondo acerca da incidência do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, os quais são considerados autônomos para efeito da cobrança do imposto, conforme os artigos 12, inciso 1 e 11, parágrafo 3º, inciso 2, em verbo da qual eu transcrevo. Como a Lei Complementar 8796 dispõe ainda em seu artigo 11, parágrafo 3º, que os estabelecimentos devem ser tratados de forma autônoma para fins de tributações de ICMS, a matriz e suas filiais mantêm suas independências na apuração e recolhimento do ICMS, e o Estado de São Paulo, a exemplo dos demais entes federados, vem cobrando ICMS exclusivo nas operações de transferência entre matrizes e filiais.
A própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo expediu orientação normativa, sub-GDF 2016, autorizando a não interposição de recurso em face das decisões e reconhecendo a não incidência do ICMS a teor da súmula 166 da STJ, da qual eu transcrevo. A sexta Câmara deste Egrégio Tribunal de Impostos e Taxa, auto-infração 97/9, por voto de desempate e com fundamento inclusive na súmula 166 do STJ, proferia a decisão pela não incidência ICMS sobre a transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo. Vale ressaltar, entretanto, que em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, a CT 2021, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar 87/96, constando no artigo 12, inciso 1, que estabelece que ocorre o fato gerador de ICMS em toda saída de mercadoria de estabelecimento contribuinte, inclusive na saída de transferência para outro estabelecimento titular. Destaque-se que o Estado do Rio Grande do Norte havia ajuizado a ação como no intuito definitivo de obter declaração de legalidade dessa cobrança. No entanto, em agosto de 2020, no julgamento do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e continuidade do julgamento da DC 49 e reconheceu a improcedência do pedido formulário e declarou a inconstitucionalidade do inciso 2, parágrafo 3º do artigo 11, inciso 1, do artigo 12, no trecho ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Complementar. Deste modo, é inegável e pacífica a jurisprudência do STF acerca da não incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. A respeito da Lei 3457 de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo e tributário do Estado de São Paulo, decorrente do lançamento de ofício, prevê no artigo 28, da qual eu transcrevo. Todavia, a decisão proferida pelo STF no julgamento 49, DC 49, que declarou a inconstitucionalidade do inciso 3, parágrafo 3º, artigo 11, inciso 1, artigo 12 e parágrafo 4º do artigo 13, todos da Lei Complementar 87, 90, não se enquadra no artigo 28 da Lei 3457, supra-transcrito, eis que não foi proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, mas em ação direta de constitucionalidade, não tendo o Senado Federal suspendido ainda a execução dos mencionados dispositivos declarados constitucionais. No âmbito estatual, a Constituição do Estado de São Paulo trata-se de princípios no seu artigo 111, da qual eu transcrevo. A Lei Ordinária Estadual 10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, traz o artigo 4º, o rol dos princípios aplicados, também da qual eu transcrevo também, e também o artigo 2 da 3457. Nesse ponto, observo que o princípio da economia processual orienta que os atos processuais, e esse, por certo, inclui atos do processo administrativo no âmbito deste egrégio tribunal, deve ser praticamente com vistas a produzir no máximo de resultados com o mínimo esforço, evitando assim gasto, tempo e dinheiro público inutilmente. Por outro lado, o princípio da celeridade processual objetiva solucionar a problemática que envolve o excesso de processos que se arrasta por anos à espera de um julgamento, inclusive pelo excesso de recursos protelatórios, ou seja, sejam inúteis e que retarda que dificulta a tramitação do processo. Justamente em consonância com os princípios da economia e celeridade processual, que encontram respaldado no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, os artigos 332 e 927 do Código de Processo Civil, com o objetivo de impedir os gastos públicos com a movimentação da máquina judiciária, com ações que versam temas pacificados, os tribunais tributarios prevêem que, da qual eu transcrevo também. Na atividade contenciosa administrativa, verifica-se que a existência de um regramento específico do procedimento a ser adotado pela autoridade julgadora e da qual ela não pode se apartar. O âmbito do contencioso administrativo tributário é ambiente por excelência da conformação dos princípios que regem o processo administrativo, em especial do princípio da eficiência, sendo que nesse ponto Renato Lopes Bege e Edson Antônio Souza Pontes Pinto fazem importante elucidação da amplitude semântica do referido princípio, da qual eu transcrevo também e eu menciono. Neste contexto, a constituição ou não do crédito tributário exige de forma imperiosa a concretização de eficiência para alcance de seu desiderato, seja para posterior cobrança do valor devido a título de tributo e respectivas sanções, ou descumprimento de dever instrumental,
seja na segurança elevada ao contribuinte de existência de fato jurídica apta a embasar o lançamento fiscal e, portanto, naivado de vícios que possam levar à sua nulidade. Ou seja, o contencioso no âmbito administrativo tributário deve ter como valor nuclear a premissa fundante a qualidade do crédito tributário realizado na delimitação da nossa função jurisdicional. Ora, no julgamento dos termos trazidos em segredo tributário de impostos e taxas, o julgador não pode se afastar dos princípios que norteiam o processo administrativo estadual, escritos no artigo 2º da 13457, como fundamento da Carta Maior, notadamente dos princípios da economia, da celeridade e, por conseguinte, da eficiência, eis que a observância desses princípios relevam, inclusive, a observância é um princípio maior, o princípio da legalidade, que norteia toda a atividade da administração pública de todas as esferas, federal, estadual e municipal. É dito que a administração tem que atuar dentro da forma dos limites para os fins contidos da lei. Desnecessário dizer que não competirá angular o princípio da legalidade quanto à atividade administrativa, pois a administração, diferente do que ocorre com os particulares, só pode atuar quando a lei assim autorizar, à luz do princípio da função determinada. O princípio da legalidade tem dupla incidência, portanto, obriga o que é óbvio que sejam respeitadas as normas regentes do processo aplicáveis e o que é auto que busca praticar. Impõe o administrador que só utilize o processo para a prática de atos que justifiquem à luz da lei. Neste passo, o processo administrativo emerge como elementos para a verificação da observância do princípio da legalidade, ou seja, o processo administrativo a um só tempo se sujeita à legalidade e serve como meio de concretização do princípio da legalidade. O contencioso administrativo tributário possui arquétipo que exige devida observância das características pertinentes, em especial os princípios específicos dos requisitos administrativos. Logo, a observância dos princípios que regem o processo no âmbito administrativo tributário do Estado de São Paulo, escrito no artigo 2º, traduz a observância do próprio princípio da legalidade e revela uma forma de preservação do interesse público. Esse é seguramente o valor de maior expressividade deste âmbito jurídico e administrativo, seja de forma de lançamento ou decisão administrativa, e as decisões que não buscaram concretização deste valor ficam sujeitos e retirados ao sistema, inclusive por meio da autotutela administrativa. Por conseguinte, observando os princípios do artigo 5 da 3457, há que se cancelar a exigência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos concedido o item 1.2. No tocante ao 2.4, resultou comprovado que a recorrente se creditou de ICMS decorrente de operações com imposto diferido nos termos do regime especial GEDOC final de 2013, incorrendo na infração constante deste item do auto-infração. Deste modo, a alegação de falta de prejuízo do erário não lhe pode socorrer, eis que não exime o contribuinte da observância das normas que vedam a apropriação do crédito de imposto e operações acobertadas pelo diferimento de ICMS, devendo ser mantida a atuação desse ponto. Em relação ao item 2.5, restou comprovado pelo laudo acostado aos autos pela recorrente, folhas 8696-8712, que tais produtos se caracterizam de fato como de uso e consumo, cujo consumo ocorre em momentos anteriores e posteriores ao processo industrial, resultando a tomada de crédito em relação a tais como devendo ser mantida também a decisão em primeira instância nesse ponto. A recorrente alega que a penalidade é abusiva e tem caráter compensatório, ferindo os preceitos constitucionais como não confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Se afigura totalmente procedência das alegações da recorrente quanto ao caráter confiscatório da multa, eis que não cabe este órgão ao julgamento a validar os critérios da caracterização de confisco adotada pelo Poder Judiciário, como também não lhe cabe julgar a inconstitucionalidade de normas, cabendo apenas cumpridas. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária, principal acessório e visa punir o infrator que seja agido em desacordo com a legislação tributária. Desse modo, as multas, dado ao caráter coercitivo, visa desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas aos expostos autos. Restando caracterizadas as infrações, o pedido de redução dos valores das multas nos termos do artigo 527-A resulta prejudicado que nos termos mencionados disposto legal, do qual transcrevo. Neste contexto, entendo que não cabe a aplicação de 527-A, tendo em vista que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou relevação das multas, eis que trata de infrações que dizem respeito à falta de pagamento de imposto, e ao contrário, resulta perfeitamente delineada a prática das infrações constantes na auto-infração. Resulta, portanto, afastada de forma irremediada a aplicação de 527-A. Antesposto, decido conhecer o recurso de ofício e negar o provimento, bem como conhecer o recurso ordinário e dar provimento parcial,
fim de cancelar a exigência do ICMS sobre operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da recorrente, constante no item 1.2, mantendo-se em relação aos demais itens a decisão proferida em primeira instância que julgou o auto de infração parcialmente procedente. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Como já havia adiantado, eu vou pedir vista dos autos, tá? Por conta da transferência, né? Tendo em vista que a ADECOM que julgou a transferência, ela está em sede de embargos de declaração, e os votos que já foram proferidas em sede de embargos caminham para a modulação dos efeitos, e uma vez modulados os efeitos, por via transversa, ele acaba por desaguar na constitucionalidade da exigência do ICMS na transferência, né? Então, assim, dada a modulação dos efeitos, a via prática que acontece é justamente isso daí, né? É tornar tributada a operação não tributada. Também vou levar em vista, em razão do item que diz respeito ao cavaco, né? Porque a decisão de primeira instância, ela se pauta no sentido de que não restou comprovado nos autos que a madeira utilizada não era pinus, araucária, né? E, como bem elucidado pelo Dr. Rodolfo, da DRF, o AFR, em visita em loco, ele afirma que as madeiras são madeiras não nobres, né? E tendo em vista a legitimidade das afirmações do servidor público, né? Em sustentação oral, a doutora Amanda até confirma que a madeira utilizada são madeiras que não são nobres, madeiras como pinos, eucalipto, araucária. Então, eu acho que perde força a razão de primeira instância, né? Então, por isso eu vou levar em vista e eu abro para o debate. Se alguém mais quiser tirar em vista também, alguém gostaria de se manifestar, doutor Walter, doutor Rafael? Pois não, doutor Walter. Presidente, só para poder me autorizar também a tirar em vista o processo, porque Tá ok, doutor. parte do insumo me chamou bastante atenção, tá? Tá, joia. Por gentileza, só fazer o pedido e eu já concedo. Tá, presidente. Doutora Amanda, então o processo é em vista para mim e para o doutor Walter, tá? Agradeço a presença, a objetividade da sustentação oral, que abordou justamente os pontos mais fortes, que seriam o creditamento do insumo, dos materiais de limpeza, né? Que a empresa, que a contribuinte entende que são materiais intrínsecos e necessitam, que dão direito ao crédito, e a questão também do legitimamento do crédito do cavaco de madeira, tá? Então, se a senhora tiver, quando for pautado, se a senhora tiver disponível, puder comparecer novamente, se alguém tiver dúvida com relação às dúvidas de fato, eu abro para ficar à vontade para responder todas as questões, tá ok? Tá ok, eu agradeço, agradeço aos senhores, nos vemos em breve e desejo um bom final de semana a todos. Obrigado, tenha um bom dia, doutora. Igualmente, até logo. Até lá, até mais. Obrigado. Prosseguindo no julgamento, tem o processo da Raizen, AIM 4050691, processo é de minha relatoria. Doutor Carlos Vidigal está presente para fazer sustentação oral. Doutor Carlos, eu vi um probleminha nesse processo, eu estou convertendo ele em julgamento e diligência. O senhor gostaria de fazer a sustentação oral hoje ou quer no retorno? Não, presidente, eu prefiro então fazer no retorno a sustentação oral, e eu acho que fica mais fácil, até porque são muitos itens, né, presidente? Isso, o processo é bastante extenso. Tá, eu vou passar a leitura do voto e eu explico as razões da diligência, tá? Eu vou gravar adiado aqui na sustentação oral.
Não, vou colocar realizada, tá? Porque acho que tá mais fácil aqui. Se eu colocar adiado, eu tenho que colocar uma data. Passar a leitura do voto. São diversas acusações, tá? Vou dispensar a leitura do relatório e vou direto ao voto. O AIM de folhas 1/12 contém 18 condutas infracionais. Transcrevo as condutas infracionais. Houve recolhimento integral do item 11 e parcial do item 12. Também consta juntada posteriormente foram recolhidos os itens 17 e 18. A decisão de primeira instância manteve o AIM, transcrevo o dispositivo da decisão de primeira instância e continuo no meu voto. Embora tenha sido realizadas diversas diligências, ao analisar os autos, proponho nova diligência para esclarecer aspecto relacionado à prova do item 12. No item 12, a acusação é de crédito indevido através da escrituração nos registros de entradas referentes às operações de prestação de serviço de transporte não tributada pelo ICMS. O demonstrativo de folhas 61 indica que os documentos fiscais que compõem a acusação, o item 12 é formado por 4 subitens, sendo que o subitem 12.1 é composto por 4 documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônicos, número 1323, 1324, 1346 e 190. Em relação ao item 12, a contribuinte informa que recolheu os valores que compõem os subitens 12.2 a 12.4. E o valor do DACT número 190 do item 12.1, antes da interposição da defesa. Portanto, somente está em discussão a exigência relativa ao documento fiscal, aos documentos fiscais de números 1323, 1324 e 1343 do subitem 12.1. A decisão de primeira instância cancelou a exigência relativa a esses documentos fiscais, pois acolheu a tese que da autuada que se tratava de prestação de serviço intermunicipal, portanto, sujeita à incidência do imposto. Vejamos, transcrevo a decisão de primeira instância e continuo no meu voto. O AFR, para comprovar a conduta infracional, juntou aos autos cópia dos DACTs, folhas 7.615 a 7.617. Por outro lado, o autuado em defesa juntou cópia dos DACTs, folhas 19.443 a 19.445. Ao analisar os documentos juntados pelo fisco e os documentos juntados pela autuada, constato que os mesmos divergem. Os juntados pelo fisco não contêm destaque de imposto, já os da autuada contêm destaque de imposto. A DRF parecia de ofício e forma outras divergências em relação à prova apresentada pela FR e à prova apresentada pela autuada. Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência para que o AFR esclareça se a prova juntada pela contribuinte corresponde à que foi extraída do sistema da Cefaz, e sendo assim, a que foi juntada na lavratura do AIM estaria incorreta, ou vice-versa. A prova da autuada não corresponde ao que consta no sistema da Cefaz. Por oportuno, considerando a proposta de nova diligência, entendo que o mesmo deve se pronunciar acerca do laudo e documentos trazidos às folhas 20.583 e 20.651. Antes posto, converto o julgamento em diligência ao AFR, conforme disposto no parágrafo 22 a 26, após a DRF e a autuada para se manifestar. Só gravar os autos e eu já explico a conversão, tá? Manda aqui. O que acontece? Tem uma das acusações é de crédito indevido. A contribuinte, ela vem e fala que o fiscal ele juntou a cópia do documento
DACT, do conhecimento do eletrônico de transporte, né? E lá não contém destaque de imposto. A contribuinte, durante o processo, ela traz os documentos e lá contém, ela fala que a operação é interestadual. E lá contém destaque de imposto. Então, eu quero que eu estou propondo a diligência para que o fiscal retome a base de dados da Cefaz para saber o que consta, qual realmente documento é verdadeiro. Se é o que foi trazido pelo AFR, que consta na base de dados da Cefaz, ou se é o que o contribuinte trouxe. Além disso, durante o processo, a contribuinte trouxe outros documentos, né? E não houve pronunciamento do AFR sobre esses documentos. Então, já que eu estou aproveitando para converter o julgamento de diligência para esclarecimento dessa questão relativa às notas fiscais, eu estou aproveitando também e requerendo que o AFR se pronuncie sobre esses documentos trazidos posteriormente à defesa. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá, ok. Doutor Carlos, então, no retorno, eu abro para fazer sustentação oral. Perfeito, presidente. Vou encerrar os debates e vou pedir a confirmação do quórum. Doutor Carlos, então o julgamento é encerrado, decisão pela conversão de julgamento e diligência, o AFR vai fazer suas considerações, depois vai ser aberto o prazo tanto para a DRF quanto para contribuinte, tá ok? Obrigado. Perfeito, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana para todos. Tá joia. Obrigado a todos. Peço que todos aguardem o encerramento da transmissão. Tenham todos um bom dia e bom final de semana.